Isso aqui é uma coisa que eu gosto de fazer, que é falar de várias notícias, dando pequenos comentários e tal, tentando juntar elas. É uma coisa que fazia um tempinho que a gente não fazia, porque eu também curto trazer assuntos um pouquinho mais pesados e explicar eles. Mas o último vídeo que a gente fez nesse estilo do canal foi super bem, e eu vou tentar surfar um pouquinho disso aqui e tal. Então eu trouxe várias notícias, assim, hoje a live vai ser basicamente várias notícias, e eu vou tentar linkar elas aqui, tentar fazer uma relação e fazer alguns comentários por cima, beleza? A Perplexity AI quer o Chrome de qualquer jeito, tá? Então eu não vou chegar a ler essa notícia para vocês, porque na realidade eu já falei exatamente desse assunto para vocês nesse outro vídeo aqui do canal, que se chama, né, o Google perdeu o processo antitrust. E nesse vídeo aqui a gente fala o quê? O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, desde o primeiro governo Trump, passando pelo governo Biden e agora no segundo governo Trump, estava processando o Google por eles serem um monopólio de buscas, de aplicativos, basicamente tudo junto. Eles têm o Android, eles têm o YouTube, eles têm as propagandas no Google, eles têm a busca, e daí eles perderam esse processo de monopólio, e agora eles vão ser obrigados a acatar algumas ações, tá? E uma das sugestões de ações, que até onde eu li as notícias ainda não tá certo que isso vai acontecer, mas é que ele vai ter que ser desmembrado em braços diferentes, né? Que não vai estar ligados à mesma empresa. O Google já fez isso mais ou menos com a Alphabet, né? Que agora tem uma empresa controladora em cima, que a Alphabet tem vários setores da Google, mas a moral toda é que estava se dizendo que talvez o Google precisasse vender o browser Chrome, né? O que eu explico que é uma coisa um pouco estranha, porque o Chrome ele é mais uma marca, porque ele é baseado no Chromium, que é um projeto open source, né? O Chromium com um monte de coisa privada do Google, com um monte de coisa proprietária no meio para integrar APIs e produtos do Google, é o Chrome, né? Mas essa marca, esse navegador, talvez tivesse que ser vendido, tá? E daí eu falo para vocês assim, que meio que não faz sentido vender uma coisa que, nem eu disse, ela tá disponível de graça, sabe? Tem até o meme assim, eles querem comprar o Chrome, mas é só baixar de graça lá no Google. Não é isso, ele é o software livre, entendeu? A gente pode fazer um fork, a gente pode criar outros projetos, que nem tem vários que seriam igual ao Chromium. Então, para quem valeria a pena comprar o Chromium? E daí eu dei algumas opções horríveis, como por exemplo assim, imagina que, sei lá, o Elon Musk vai querer comprar para transformar no X-Browser, o X-Chrome Browser, alguma coisa assim, o Chorume Browser, né? Eu lembrei que eu fiz essa piada, e daí vai ser um browser onde, sei lá, vai ter liberdade de expressão estilo Twitter e tal, porque o cara tem muita grana e poderia comprar. Ou uma empresa de IA pode querer comprar isso. Para quê? Para as pessoas que usam o Chrome, né, usam aquela marca, reconhecem, serem integradas dentro de um ecossistema de IA de, por exemplo, aquelas empresas estilo OpenAI, tá? E daí eu falo que tinha uma empresa especificamente que tava, assim, tipo, mandando foguinho para comprar o Chrome, que é a Perplexity AI, tá? E daí, recentemente, essa notícia aqui diz que, assim, eles disseram: eu sei que o Chrome não tá à venda, tá, pessoal? Mas se o Chrome estivesse à venda, nós pagaríamos 34 bilhões pelo Chrome. E daí, enfim, o comentário é basicamente esse. A mensagem é essa. As empresas querem comprar um navegador para quê? Para ter um navegador com IA integrada, para poder colocar mais ainda ferramentas de IA na nossa cara, para te integrar mais ainda nos ecossistemas de IA deles, tirar mais dados ainda seus. Então, é basicamente essa a ideia. E o que é interessante disso é que o Google está corretamente, eu acredito, né, sendo regulamentado por ser um monopólio, mas a gente tem as Big Techs hoje que estão se formando esse grande monopólio, né, a gente até vai falar sobre isso, é uma grande bolha das empresas de IA, e estão recebendo dinheiro infinito de investimento. Então eles vão pegar esse dinheiro infinito de investimento e vão gastar para comprar o navegador Chrome, né? E o Google vai ficar com as mãos abanando. Então, assim, é meio irônico, é meio bizarro, mas é o capitalismo funcionando de uma maneira muito eficiente, sabe? Então, eu só queria chamar a atenção para essa notícia aqui para vocês, um novo desenvolvimento dessa história e tal. 1, 2, 3, Gabriel disse: a Multilaser vai comprar, pode crer. É basicamente isso. E aí, Caju? Deixa eu mostrar para vocês o Caju aqui, ó. O Enzo perguntou: será que a venda implica vender o time de desenvolvimento Chromium? Boa pergunta. Eu não me liguei nisso, eu não li isso em nenhuma reportagem. Você está fazendo as boas perguntas. E daí, continuando na questão da IA, recentemente, né, isso repercutiu em todas as bolhas, se me permitem o trocadilho, que foi o Sam Altman numa entrevista. E é muito engraçado, porque, assim, o Sam Altman
fala umas cagadas. Ele fala umas coisas que são meio assim, nossa, você é o CEO da OpenAI, você não deveria falar isso. Mas eu já tô desconfiado que talvez isso seja calculado. Ele já falou algumas coisas assim, como por exemplo, ele falou, que a gente já comentou para vocês, que ele acha que a IA assim vai substituir todos os empregos e a única saída é renda básica universal. Ele já falou, enfim, na época do estúdio Ghibli, aqueles negócios, algumas coisas sobre isso. Mas agora, o que ele falou, tá? Ele disse, olha, os investidores estão muito empolgados com IA. Eles estão colocando muita grana numa promessa que talvez não esteja lá ainda. Tem muitas empresas surgindo e talvez elas não vão sobreviver, tá? E essa última parte, ele falou mais ou menos assim, essa última parte o pessoal acha que ele tá jogando um shade para as outras empresas menores, inclusive de várias pessoas que saíram da OpenAI e fizeram outras empresas, tá? E eu acho que ele não tá de todo errado, porque eu sempre falo para vocês assim, a OpenAI pode fazer qualquer coisa de ruim e tal, mas eles têm um marketing muito bom, eles são a face, né? Eles são o maior expoente desse mercado de IA e eles estão recebendo os investimentos em maior número, eles estão recebendo a cobertura da mídia e tal. Mesmo eu, quando vou falar mal de IA e tal, tô sempre falando deles, tá? Então eu acho que numa possível estourada bolha que vá quebrar várias empresas, não vai ser a deles que vai quebrar. E é isso que eu queria dizer, assim, o estourar dessa bolha de IA não necessariamente vai ser bom pra nós. Eu tô meio que, assim, não podia acontecer mais cedo, né? Tipo, que bom, vai acabar a IA e tal, mas na realidade meio que não vai acabar a IA. Vai ser uma quebradeira geral na economia, que nem já ameaçou ano passado. Tem um vídeo no canal falando sobre isso. Em agosto do ano passado ameaçou um pouquinho por causa foi do DeepSeek? Não foi nem do DeepSeek, cara. Sim, ano passado em agosto foi por causa dos juros do Japão, que ameaçou quebrar o mercado de IA, e no início do ano foi por causa do DeepSeek, é isso aí, lá por janeiro, tá? E não necessariamente vai acabar os produtos de IA, as empresas vão parar de usar a IA e não necessariamente isso vai ser bom pra gente. Tá resolvido nossos problemas agora dos artistas, dos programadores e tal. Não, tá? É só o capitalismo jogando umas pedrinhas no nosso caminho pra fuder com a gente. E assim, a gente não tem como saber quando, mas parece que vai acontecer. Isso não precisa ser um gênio para dizer que as expectativas elas estão muito desreguladas, que nem eu disse. Tá ensaiando dar uma quebradeira geral o tempo inteiro. Inclusive, na última palestra que eu fiz, eventualmente vai sair no canal, tá? Eu fiz uma palestra, a parte 2, assim, a continuação daquela palestra Estados Unidos, China e IA. Eu falo que, assim, tem umas boatarias de que vai sair uma versão nova do DeepSeek. E o boato que eu acho que é mentirada, tá? Mas que o pessoal tá falando, é que talvez essa versão nova do DeepSeek use a arquitetura de GPU da Huawei, que é uma arquitetura da Huawei que foi feita para copiar as placas da NVIDIA que a China tem usado, beleza? Mesmo que a China não consiga produzir, 100% desses componentes, ela precisa de coisas da TSMC, precisa de coisas de outros lugares. Se a China fizer uma IA que roda tão bem quanto o DeepSeek, ou seja, ela tá um pouco abaixo das coisas da OpenAI, mas tá ali, dá para usar para vários casos de uso e tal, e ela usar uma placa de vídeo que é produzida principalmente na China, que são esses modelos da Huawei, Ascend, lá, esse tipo de coisa, pode rolar uma quebradeira muito generalizada, porque se o pessoal pensar assim, quer dizer que a NVIDIA não vai mais estar macetando para sempre as ações, a China conseguiu fazer esse tipo de coisa, se isso acontecer, pode ser feio, mas eu acho que é mentirada, tá, pessoal? Falando mesmo assim, eu acho que eles não fizeram, não vão conseguir isso, mas ou que ia ser divertido se eles fizessem, sabe? E daí se vocês disserem, mas a NVIDIA ainda é superior, os Estados Unidos têm a tecnologia superior e tal, mas é porque os investidores não sabem disso, tá ligado? Os investidores, eles são movidos pelo medo e tal, então pode ser que aconteça isso. Mas assim, daí sobre esse assunto, o nosso chefinho, né, Felipe Deschamps, que eu até trouxe umas coisas da newsletter dele aqui hoje pra gente falar, no vídeo falando sobre isso, ele fala uma coisinha que eu achei que é bem interessante e eu queria destacar isso aqui, tá? Eu linkei o vídeo ali no roteiro, depois vocês podem ver. Ele tá falando, né, sobre que a tendência é de que a IA hoje não tá substituindo todos os empregos e tal. Ele até fez um vídeo gigante que eu ainda não vi sobre isso, eu gostaria de ver, né? Mas tem quase 3 horas o vídeo. Ele fala assim, dificilmente você vai conseguir, pelo menos por agora, né, substituir integralmente com inteligência artificial. Por mais que ela maximize ainda, parece que tem que ter a sua digital. Se realmente precisa saber fazer uma coisa muito boa. Ele tá falando de uma empresa, né, que usa
IA. Mas aquelas empresas que então terceirizavam essas tarefas, elas já não tinham tanta importância, né? Por isso que você estava terceirizando. Então as automações vindas por inteligência artificial vão ser mais bem sucedidas. Então ele está dizendo assim, no fim, trabalho fim da tua empresa, usar a inteligência artificial provavelmente não vai ser muito proveitoso. É melhor tu fazer o que a tua empresa faz bem. Mas as coisas que a tua empresa terceirizava, como, sei lá, contratação para GUP, design para uma outra empresa, enfim, qualquer tipo de coisa, ela vai poder terceirizar para uma IA, por exemplo, tá? Daí ele diz assim, mas novamente, se assim, parece que ainda precisa ter uma semente humana para você conseguir aquele destaque, né? Fica na frente do seu concorrente. Então parece que o ser humano ainda não foi substituído e me parece também que está longe de ser substituído. Então isso aqui eu sempre tenho que repetir, tá, pessoal? Não sei quem segue o canal há muito tempo aqui, quantas vezes eu já disse esse tipo de coisa. Para mim, a semente do que a automação e essas ferramentas de IA fazem com o mercado de trabalho não é o que a gente sempre imagina que enfim, eu acredito que o Felipe Deschamps entende isso um pouco melhor, mas nesse trecho eu acho que muitas pessoas vão imaginar isso, que é agora a empresa vai apertar um botão e vai fazer o trabalho de todos os desenvolvedores. Todas as empresas que pensaram nisso e tentaram atuar desse jeito quebraram a cara, demitiram um monte de equipe, tiveram que recontratar esse tipo de coisa. O cerne do negócio é mais ou menos isso que ele está dizendo. As atividades que a gente já terceirizava, que a gente não fazia muito bem, a gente vai terceirizar para uma IA, beleza? E as equipes vão ficar menores, porque vão poder fazer mais tarefas, mais coisas diferentes com a mesma ferramenta, tá? Só que outra coisa que eu acho que é mais importante, que tem que prestar atenção, ele tocou um pouco aqui. Pensa que a tua empresa pequenininha fazia serviço de website, de social media, enfim, oferecia seu serviço para a empresa, assim, na minha cidade aqui, Porto Alegre, se eu tivesse uma empresa que estava fazendo serviço de social media, e serviço de website, e serviço de design, esse tipo de coisa para algumas empresas daqui. Eu consigo oferecer um preço competitivo com outras empresas maiores, eles terceirizam para mim, é um serviço que agrega bastante na empresa, a gente tem essa proximidade aqui. Se tiver uma ferramenta que consegue fazer isso, essas empresas pequenininhas estão meio fodidas, tá? Mas eu acho que não é exatamente isso que vai acontecer. O que vai acontecer é que empresas grandes, consultorias muito grandes de design, que daí podem ser daqui ou podem ser de fora, e provavelmente vão ser de fora, tá? Porque são grupos grandes, vão começar a substituir esses pequenos nichos que a gente conseguia fazer. Eu acho que esse aí é o perigo da automatização da IA. Então, assim, uma Google da vida, da mesma maneira que eles começam a ter o Google Classroom, ter o Gmail, ter o Drive, todas essas coisas que poderiam ser serviços que tu estaria movimentando a economia com pequenas empresas fazendo isso, esse tipo de serviço dentro de uma grande plataforma, de uma Google, ele faz muito mais sentido e eles podem pegar os melhores desenvolvedores, as pessoas que manjam muito de AI, que conseguem usar esse tipo de coisa e fazer como um produto, como um fim. E daí todas as empresas menores ou empresas que precisariam usar esse tipo de coisa, contratar isso, não vão conseguir competir com o Google ou com uma empresa grande. Então eu acho que é mais ou menos por aí que vai acontecer. E outra coisa que eu queria chamar a atenção do que ele disse é essa coisa quando ele fala que ainda precisa da semente humana para conseguir. Gente, isso aqui é o trabalho, entendeu? Essas ferramentas, elas não trabalham sozinhas. A gente precisa colocar o input humano ali. O humano precisa fazer o trabalho, o humano precisa dar sentido a esse processo inteiro de valorização do capital. Então, assim, tu não vai só largar as máquinas sozinhas e dizer, valorizem o dinheiro da minha empresa. Tá? Não, tu precisa ter humanos operando, nem que sejam os humanos que construíram as máquinas, que mineraram as coisas que precisa para as máquinas, que estão fazendo a energia chegar nas máquinas, que estão dando sentido para alguma coisa do teu negócio, tu precisa ter os humanos ali. Só que a exploração do trabalho humano pelo capital é o que está sendo aumentado com essas máquinas. Então eu acho que isso aqui é o que a gente está tentando dizer. Eu não fico feliz só porque a gente está vendo, essas ferramentas não estão substituindo todo o nosso trabalho, porque na realidade elas estão aumentando a exploração do capital sobre o nosso trabalho. É basicamente isso, e eu quis dialogar um pouco com o Felipe Deschamps, pensei até em fazer um react do vídeo, mas eu tô um pouco de saco cheio de fazer react, tá? O escudeiro disse semente humana, lá ele. Eu vou tentar tomar mais cuidado, tá? Então, assim, e daí a última coisa que a gente tem a falar sobre esse tipo de coisa também foi repercutido pelo Felipe Deschamps, e daí eu trouxe aqui da newsletter dele, que é assim, ó, CEO da AWS acredita que substituir funcionários júniores por IA é burrice. Isso vai na mesma linha do que eu tô falando, tá? Quando a gente imagina que o que a IA tá fazendo é substituir todas as pessoas, e principalmente os júniores, né, que é aquelas pessoas que a gente diz que não
no geral não estão agregando tanto, talvez em valor para a empresa, ou é difícil de ver o que eles estão fazendo, as pessoas dizem assim, olha só, o cara da Amazon, o CEO, um bilionário e tal, né? Não sei se ele é bilionário, mas é um cara que tem bastante grana e tem um cargo importante politicamente dentro da Amazon, né? Ele disse que é burrice, logo estamos salvos, não vão nos substituir, tá? Mas eu vou ler aqui, ó. Para Matt Garman, esses profissionais representam o menor custo para empresas e desempenham um papel essencial no desenvolvimento de talentos. Se dispensados, há o risco de não formar pessoas com experiência prática ou aprendizado acumulado ao longo do tempo. Garman também defende que as companhias continuem contratando recém-formados em áreas para desenvolvimento de software. Então ele fala basicamente assim, né? Ô pessoal, se vocês não pagarem barato por essas pessoas e aproveitarem o trabalho barato delas, não vai, tipo, ter pessoas novas que vão saber para trabalhar na empresa. Basicamente ele disse isso. Só que daí eu tenho um spoiler aí pro Matt Garman. Nosso sistema não é racional. O que dá lucro hoje é valorizar o passe dessas ferramentas de IA que a própria empresa de vocês desenvolve, investe, que a Microsoft e o Google investem, mostrando quanto dinheiro as empresas podem ganhar cortando os trabalhadores, deixando de fora esses trabalhadores no que a gente chama do exército industrial de reserva, que em resumo é desempregados e aceitando qualquer coisa, para que possa achatar os salários deles e para que, enfim, seja mais lucrativo ainda para as empresas, porque quando elas precisarem desse trabalho, ele esteja barato, tá? Se isso vai causar uma crise, se isso vai ser uma coisa que vai dar problema mais lá para frente, não importa, porque o nosso sistema não é racional, tá? Então é basicamente isso que eu tenho para dizer. Então, de novo, eu sinto que eu sou muito negativo, eu não consigo ver com otimismo esse tipo de coisa, e vários canais, o próprio The Champs parece que tá dizendo isso aqui, viu, eles estão voltando atrás, tá acabando essa loucurada de substituir tudo por IA. Não, infelizmente não, queria que fosse, mas não é isso que tá aparecendo, tá?